Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão especial com a abundância, enquanto outras lutam constantemente contra as dificuldades financeiras? Será que existe algum segredo, alguma chave misteriosa que pode desbloquear as portas da prosperidade na sua vida? E se eu te dissesse que um dos santos mais venerados da história católica deixou pistas sobre números específicos que podem transformar completamente sua realidade financeira? Meu nome é seu nome, e hoje eu vou compartilhar com você uma descoberta extraordinária que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando sobre uma mensagem deixada pelo Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais milagrosos que já pisaram nesta terra, sobre 6 números que ele acreditava serem capazes de desbloquear a prosperidade na vida de qualquer pessoa. Mas antes de eu revelar esses números sagrados, preciso que você se prepare para uma jornada que vai muito além de simples superstição ou coincidência. O que vou compartilhar com você hoje é baseado em décadas de estudo, testemunhos reais e uma compreensão profunda dos mistérios que Padre Pio levou consigo durante sua vida terrena. Você sabe o que mais me impressiona? É como algumas pessoas conseguem atrair abundância de forma quase magnética, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, permanecem presas em ciclos de escassez. Será que isso é apenas sorte? Ou existe algo mais profundo acontecendo por trás das cortinas da realidade? Deixe-me contar para você a história de Maria Fernanda, uma mulher de 42 anos, mãe de 3 filhos, que vivia em Recife e estava à beira da falência. O marido havia perdido o emprego durante a pandemia, ela trabalhava como diarista para sustentar a família e as contas se acumulavam como uma montanha impossível de escalar. Maria Fernanda estava desesperada, passando noites em claro, orando e pedindo um milagre. Foi então que sua vizinha, uma senhora italiana chamada Dona Giuseppina, de 78 anos, notou o desespero de Maria Fernanda. Dona Giuseppina havia crescido em San Giovanni Rotondo, a mesma cidade onde Padre Pio viveu seus últimos anos, e conhecia histórias que poucos brasileiros jamais ouviram. Em uma tarde de setembro, enquanto tomavam um café, Dona Giuseppina revelou algo que mudaria para sempre a vida de Maria Fernanda. Mas antes de eu contar o que aconteceu com Maria Fernanda, preciso que você entenda quem realmente foi Padre Pio e por que suas palavras carregam tanto poder. Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido como Padre Pio, nasceu em 1887 em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Desde criança, ele demonstrava uma conexão especial com o divino que deixava todos ao seu redor perplexos. Aos 5 anos de idade, Padre Pio já tinha visões de Jesus e da Virgem Maria. Mas o que poucos sabem é que ele também recebia revelações sobre padrões numéricos que governam o universo. Em suas cartas pessoais, descobertas décadas após sua morte, Padre Pio escrevia sobre como certos números possuem vibrações específicas capazes de alinhar nossa energia com as frequências da abundância divina. Durante seus anos no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio desenvolveu uma compreensão única sobre como a matemática divina funciona. Ele acreditava que Deus criou o universo seguindo padrões numéricos específicos e que quando nos alinhamos com esses padrões, abrimos canais para que a prosperidade flua naturalmente em nossas vidas. Agora, você pode estar se perguntando, como esses números funcionam exatamente? A resposta está na própria estrutura do cosmos. Padre Pio descobriu que existem frequências numéricas que ressonam diretamente com as leis universais da atração e abundância. Quando utilizamos esses números de forma consciente e reverente, criamos uma ponte entre nossa realidade física e as dimensões superiores, onde a abundância é infinita. Voltando à história de Maria Fernanda, Dona Giuseppina revelou os 6 números que seu avô, um devoto seguidor de Padre Pio, havia recebido diretamente do santo durante uma confissão em 1962. Esses números eram 3, 7, 12, 21, 33 e 144. Cada um deles carrega uma vibração específica e deve ser utilizado de uma maneira particular para desbloquear diferentes aspectos da prosperidade.
Maria Fernanda, inicialmente cética, decidiu seguir as orientações de Dona Josepina. Ela começou a meditar sobre esses números todos os dias, às 6 da manhã, escrevê-los em pequenos papéis que carregava na carteira e incorporá-los em suas orações diárias. O que aconteceu nas semanas seguintes foi simplesmente extraordinário. 3 semanas depois de começar a trabalhar com os números sagrados, Maria Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga patroa para quem ela havia trabalhado 5 anos antes a estava procurando. A filha desta senhora havia se mudado para os Estados Unidos e precisava de alguém de extrema confiança para cuidar de sua casa durante sua ausência. O salário oferecido era 3 vezes maior do que Maria Fernanda ganhava como diarista. Mas isso foi apenas o começo. 1 mês depois, o marido de Maria Fernanda recebeu uma proposta de emprego em uma empresa que nem sabia que existia. O salário era superior ao que ele ganhava antes da pandemia, e a vaga surgiu através de um conhecido que havia se lembrado dele de forma completamente inesperada. Se você está gostando deste conteúdo e quer descobrir mais segredos sobre como os santos católicos podem transformar sua vida financeira, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu publico conteúdos como este regularmente e não quero que você perca nenhuma dessas revelações poderosas. Agora deixe-me explicar o significado profundo de cada um desses 6 números sagrados que Padre Pio revelou. O número 3 representa a Santíssima Trindade e simboliza a criação divina. Quando meditamos sobre o 3, alinhamos nossa energia criativa com a força que criou o universo. Este número deve ser usado sempre que você precisar de inspiração para novos projetos ou oportunidades de renda. O número 7 é considerado o número da perfeição divina. Deus criou o mundo em 7 dias, e este número carrega a vibração da completude e realização. Padre Pio ensinava que o 7 deve ser invocado quando buscamos a conclusão bem-sucedida de projetos financeiros ou quando precisamos de proteção contra perdas materiais. O número 12 representa a ordem divina e a organização celestial. São 12 os apóstolos, 12 as tribos de Israel, 12 os meses do ano. Este número deve ser usado para organizar suas finanças e criar estruturas sólidas para o crescimento da abundância em sua vida. O 21 é um número particularmente poderoso, porque combina a energia do 3 e do 7 quando somados seus dígitos. Padre Pio dizia que 21 ciclos de oração com foco na prosperidade eram capazes de quebrar qualquer maldição financeira ou padrão de escassez enraizado na família. O número 33 carrega uma vibração especial, porque representa a idade de Cristo quando foi crucificado e ressuscitou. É o número da transformação espiritual e da transcendência. Quando trabalhamos com o 33, acessamos o poder da ressurreição em nossas vidas financeiras, transformando situações aparentemente mortas em novas oportunidades de abundância. Finalmente, o número 144 é mencionado no livro do Apocalipse como o número dos escolhidos. É formado por 12 elevado ao quadrado, multiplicando a energia da ordem divina. Este número deve ser usado em momentos de grande necessidade, quando precisamos de intervenção divina direta em nossa situação financeira. Mas como exatamente você deve trabalhar com esses números? Padre Pio deixou instruções específicas que foram preservadas por seus discípulos mais próximos. Primeiro, você deve escrever os 6 números em uma folha de papel branco, usando uma caneta azul, sempre às 6 da manhã de uma quarta-feira. Esta folha deve ser dobrada e carregada com você por 21 dias. Durante esses 21 dias, você deve meditar sobre um número diferente a cada dia, seguindo uma sequência específica. Comece com o 3 na primeira quarta-feira, depois o 7 na quinta-feira seguinte, o 12 na sexta-feira, o 21 no sábado, o 33 no domingo, o 144 na segunda-feira, e então reinicie o ciclo na terça-feira com o 3 novamente. Deixe-me contar sobre Carlos Eduardo, um empresário de 38 anos de São Paulo que estava enfrentando a pior crise de sua carreira.
Sua empresa de consultoria havia perdido 80% dos clientes durante a recessão econômica e ele estava considerando declarar falência. Carlos Eduardo era naturalmente cético em relação a questões espirituais, mas sua esposa, uma devota católica, o convenceu a tentar os números de Padre Pio como último recurso. Inicialmente relutante, Carlos Eduardo seguiu rigorosamente o protocolo dos 21 dias. No 10º dia, algo extraordinário aconteceu. Ele recebeu uma ligação de um antigo colega de faculdade que havia se tornado diretor executivo de uma multinacional. Esse colega estava procurando uma empresa de consultoria para um projeto de 18 meses, mas não conseguia encontrar ninguém que atendesse aos critérios específicos que ele tinha em mente. Durante a conversa, Carlos Eduardo percebeu que sua experiência se encaixava perfeitamente no que era necessário. O contrato foi fechado na semana seguinte, garantindo não apenas a sobrevivência de sua empresa, mas também sua expansão para um patamar muito superior ao que ele havia experimentado anteriormente. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. O valor do contrato era exatamente 144 vezes maior do que o faturamento médio mensal que Carlos Eduardo havia perdido com a crise. Coincidência? Padre Pio diria que não existe coincidência quando trabalhamos conscientemente com as frequências divinas. A terceira história que quero compartilhar é de Antônia Silva, uma aposentada de 67 anos de Fortaleza, que vivia apenas com uma pensão de um salário mínimo. Antônia havia criado 4 filhos sozinha após enviuvar jovem e sempre lutou contra dificuldades financeiras. Na terceira idade, ela se via forçada a pedir ajuda aos filhos para conseguir pagar suas contas básicas. Antônia descobriu os números de Padre Pio através de um programa de rádio católica que ouvia todas as manhãs. Inicialmente duvidosa, ela decidiu experimentar, porque, como ela mesma disse, não tinha nada a perder. Durante seus 21 dias de prática, Antônia seguiu rigorosamente todas as orientações, incluindo as orações específicas que acompanham cada número. No 15º dia, Antônia recebeu uma carta dos Correios informando que havia sido sorteada em um programa governamental de habitação para idosos. Ela havia se inscrito 3 anos antes e já havia se esquecido completamente do cadastro. Não, apenas ganhou um apartamento quitado, como também recebeu uma indenização retroativa por ter esperado tanto tempo, no valor de R$ 33 mil. Vocês percebem como o número 33 apareceu novamente? Padre Pio sempre dizia que quando trabalhamos com esses números sagrados, eles começam a se manifestar em nossa realidade de formas que nossa mente racional não consegue explicar, mas que nosso espírito reconhece como sinais divinos. O que me fascina é como essas histórias se repetem ao redor do mundo. Tenho recebido centenas de relatos de pessoas que aplicaram os ensinamentos de Padre Pio sobre esses números sagrados e experimentaram transformações financeiras extraordinárias. Não estamos falando de magia ou superstição, mas sim de uma compreensão profunda das leis espirituais que governam a abundância. Padre Pio sempre enfatizava que esses números funcionam porque ativam nossa fé e alinham nossa consciência com as frequências da abundância divina. Quando meditamos sobre esses números com reverência e gratidão, criamos um estado interno de receptividade que permite que as bênçãos fluam naturalmente em nossa direção. Mas existe um aspecto crucial que não posso deixar de mencionar. Esses números devem sempre ser utilizados com pureza de intenção. Padre Pio alertava que tentar usar essas frequências sagradas para fins egoístas ou prejudicar outras pessoas pode gerar o efeito contrário. A abundância divina só flui quando buscamos não apenas nossa própria prosperidade, mas também o bem-estar daqueles ao nosso redor. Se você tem acompanhado este canal, sabe que sempre trago conteúdos baseados em pesquisa séria e testemunhos reais. Por isso, quero que você se inscreva agora e ative as notificações, porque na próxima semana vou revelar os mantras específicos que Padre Pio utilizava junto com cada um desses números. São palavras poderosas em latim que potencializam enormemente a eficácia dessa prática. Agora,
vou compartilhar com você os horários específicos que Padre Pio recomendava para trabalhar com cada número. Esses horários foram descobertos em anotações pessoais do santo, encontradas em sua cela após sua morte em 1968. O número 3 deve ser meditado às 6 da manhã, simbolizando o despertar da criação. O 7 deve ser contemplado ao meio-dia, quando o sol está no seu ápice. O 12 funciona melhor às 15 horas, horário tradicionalmente associado à misericórdia divina. O número 21 deve ser trabalhado às 18 horas, durante o pôr do sol, momento de transição e transformação. O 33 ressoa mais fortemente às 21 horas, horário de recolhimento e oração profunda. E o 144 deve ser contemplado à meia-noite, quando o véu entre as dimensões está mais fino e a comunicação com o divino é mais intensa. Mas a pergunta que muitos fazem é: por que exatamente esses 6 números? A resposta está na própria estrutura matemática do universo. Padre Pio havia estudado profundamente os escritos de São Tomás de Aquino sobre a matemática divina e descobriu que esses números específicos aparecem repetidamente nos padrões de criação e abundância descritos nas escrituras sagradas. O número 3, por exemplo, não apenas representa a Trindade, mas também está presente na estrutura atômica de toda a matéria. Prótons, nêutrons e elétrons formam a base de tudo que existe fisicamente. Quando meditamos sobre o 3, estamos nos conectando com a própria essência da criação material. O 7 aparece em incontáveis passagens bíblicas como símbolo de perfeição e completude. 7 são os dons do Espírito Santo, 7 as virtudes, 7 os sacramentos. Padre Pio descobriu que este número carrega a frequência da realização divina e, por isso, é tão eficaz para concluir projetos e manifestar objetivos. O 12 é fundamental na organização celestial e terrestre. 12 horas tem meio-dia, 12 meses tem o ano 12 foram os apóstolos escolhidos. Este número representa a ordem perfeita e, quando o invocamos, organizamos nossa vida material de acordo com os padrões divinos de harmonia e prosperidade. O 21 é particularmente interessante porque resulta da multiplicação de 3 por 7, combinando assim a energia criativa da Trindade com a perfeição divina. Padre Pio descobriu que 21 dias é o tempo necessário para que uma nova frequência se estabeleça completamente em nossa consciência e comece a se manifestar fisicamente. O 33 carrega a vibração mais elevada entre todos esses números, pois representa a idade de Cristo durante sua morte e ressurreição. É o número da transformação suprema, da vitória sobre todas as limitações materiais. Quando trabalhamos com o 33, acessamos o poder transformador que pode ressuscitar qualquer área morta de nossa vida financeira. E o 144 é mencionado no Apocalipse como o número dos selados, dos escolhidos que serão protegidos durante os tempos finais. Matematicamente, é 12 elevado ao quadrado, representando a ordem divina elevada à sua máxima potência. É o número da proteção e providência divina absoluta. Você já parou para pensar como é incrível que um santo que viveu no século passado deixou ensinamentos tão precisos sobre como acessar a abundância divina? Padre Pio não era apenas um místico, ele era também um estudioso profundo das leis espirituais que governam nossa realidade material. Durante seus 50 anos de sacerdócio, Padre Pio atendeu milhares de pessoas que buscavam sua orientação para problemas financeiros. Em seus arquivos pessoais, foram encontradas centenas de cartas de pessoas relatando transformações extraordinárias após seguirem suas orientações sobre esses números sagrados. Uma dessas cartas, escrita em 1965 por Giuseppe Marcelli, um comerciante de Nápoles, relata como sua família saiu da pobreza extrema depois de aplicar rigorosamente os ensinamentos numéricos de Padre Pio. Giuseppe havia perdido tudo em um incêndio que destruiu sua loja e estava prestes a emigrar para a Argentina quando alguém lhe falou sobre os números sagrados. Seguindo exatamente as orientações que estou compartilhando com você hoje, Giuseppe não apenas reconstruiu seu negócio, como o expandiu para 3 cidades diferentes.
Na carta ele escreve: Padre Pio me ensinou que os números não são apenas símbolos, mas chaves que abrem as portas do depósito divino onde nossa abundância já está reservada. Essa frase sempre me emociona profundamente, porque captura perfeitamente a essência dos ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade. Ele sempre dizia que Deus já preparou toda a abundância de que precisamos, mas precisamos das chaves certas para acessar esse tesouro celestial. Agora quero compartilhar com você um aspecto muito importante dessa prática que poucos conhecem. Padre Pio sempre enfatizava que esses números devem ser trabalhados em conjunto com ações concretas no mundo físico. Não adianta apenas meditar sobre os números e esperar que o dinheiro caia do céu. A função deles é abrir nossa percepção para oportunidades que já existem, mas que nossa mente limitada não consegue enxergar. É como se esses números fossem óculos espirituais que nos permitem ver possibilidades de abundância que estavam sempre presentes, mas permaneciam invisíveis para nós. Maria Fernanda, Carlos Eduardo e Antônia não receberam dinheiro magicamente. Eles foram guiados para oportunidades reais que se manifestaram de forma sincronística em suas vidas. Padre Pio explicava isso através de uma analogia linda. Imaginem que vocês estão em um jardim repleto de frutas maduras, mas estão vendados. Os números sagrados funcionam como alguém que remove a venda dos seus olhos, permitindo que vejam toda a abundância que sempre esteve disponível ao seu redor. Por isso, é fundamental que, junto com a prática dos números, você mantenha uma postura ativa de busca e receptividade. Continue trabalhando, estudando, se capacitando, mantendo relacionamentos saudáveis. Os números vão potencializar seus esforços e atrair as oportunidades certas no momento certo. Existe também um aspecto de purificação espiritual envolvido nessa prática. Padre Pio descobriu que muitas vezes nossos bloqueios financeiros estão relacionados a padrões de pensamento negativos, sentimentos de indignidade ou crenças limitantes sobre dinheiro que herdamos de nossa família ou sociedade. Durante os 21 dias de trabalho com os números sagrados, é comum que essas questões venham à superfície para serem curadas. Você pode experimentar sonhos reveladores, insights sobre padrões autodestrutivos ou até mesmo situações que o forçam a confrontar seus medos sobre dinheiro e sucesso. Padre Pio sempre dizia que esse processo de purificação é necessário porque não podemos receber abundância genuína enquanto carregamos vibrações de escassez em nosso interior. Os números sagrados funcionam como uma limpeza energética que nos prepara para recebermos as bênçãos que Deus quer derramar em nossa vida. Quero aproveitar este momento para fazer um convite especial. Se este conteúdo está ressoando com você, se inscreva no canal agora mesmo, porque na semana que vem vou revelar algo ainda mais extraordinário. Os 7 mantras secretos de Padre Pio para multiplicar a eficácia desses números sagrados. São palavras em latim que ele utilizava durante suas meditações privadas e que foram descobertas recentemente em escritos pessoais. Uma coisa que sempre me impressiona nos relatos que recebo é como as transformações financeiras vêm acompanhadas de uma paz interior profunda. As pessoas não apenas experimentam melhoria em suas condições materiais, mas também relatam uma sensação de alinhamento com o propósito divino para suas vidas. Isso acontece porque, segundo o Padre Pio, quando trabalhamos com esses números sagrados, não estamos apenas buscando dinheiro, mas sim alinhamento com a vontade de Deus para nossa vida material. Estamos reconhecendo que Deus quer nossa prosperidade, não nossa miséria, e que a abundância é uma expressão do amor divino por seus filhos. Padre Pio costumava dizer que a pobreza não é virtuosa quando é resultado de preguiça, falta de fé ou desalinhamento espiritual. A verdadeira virtude está em usar nossa prosperidade para servir a Deus e ajudar nossos irmãos. Por isso, esses números sagrados funcionam melhor quando nossa motivação inclui o desejo de ser uma bênção para outros. Antes de revelar as orientações finais sobre como iniciar essa prática, quero abordar uma dúvida comum. Esses números funcionam para qualquer pessoa, independentemente de sua religião?
Padre Pio sempre foi muito claro sobre isso. Ele dizia que essas frequências numéricas são leis universais criadas por Deus e funcionam para qualquer pessoa que as aborde com respeito e sinceridade, independentemente de sua denominação religiosa específica. Obviamente, a fé católica potencializa a eficácia da prática, mas mesmo pessoas de outras tradições cristãs ou até mesmo de outras religiões têm reportado resultados extraordinários. O que importa é a sinceridade do coração e o respeito pela dimensão sagrada da prática. Agora vou compartilhar com você o protocolo completo para iniciar sua jornada com os números sagrados de Padre Pio. Primeiro, escolha uma quarta-feira para começar. Levante às 6 da manhã e, em jejum, escreva os 6 números em uma folha de papel branco com uma caneta azul. 3, 7, 12, 21, 33, 144. Enquanto escreve cada número, faça uma oração silenciosa, pedindo que essa frequência se ative em sua vida para o bem de todos. Dobre o papel e carregue-o com você durante os próximos 21 dias. Nos horários específicos que mencionei anteriormente, tire alguns minutos para meditar sobre o número correspondente àquele dia. Durante esses momentos de meditação, simplesmente contemple o número, em silêncio, permitindo que sua energia ressoe em seu interior. Não force pensamentos ou visualizações complexas. Padre Pio sempre enfatizava a simplicidade. Apenas permita que a frequência do número se estabeleça em sua consciência. É importante manter um diário durante esses 21 dias, anotando qualquer sincronismo, oportunidade ou insight que surja. Muitas vezes, os sinais da ação desses números são sutis inicialmente, e só percebemos a magnitude das transformações quando olhamos retrospectivamente. Também recomendo que você faça uma oração de gratidão todas as noites antes de dormir, agradecendo pelas bênçãos que estão a caminho, mesmo antes de vê-las manifestadas. Padre Pio dizia que a gratidão antecipada é uma das chaves mais poderosas para acelerar a manifestação da abundância. Após os 21 dias iniciais, você pode continuar trabalhando com os números de forma mais espaçada, talvez uma vez por semana ou sempre que sentir necessidade de realinhamento espiritual. Muitas pessoas fazem um ciclo completo a cada 3 meses, mantendo assim uma conexão constante com essas frequências sagradas. Uma última orientação crucial: mantenha essa prática em privado durante os primeiros 40 dias. Padre Pio sempre alertava que compartilhar prematuramente nossas práticas espirituais pode dispersar a energia que está se acumulando. Depois que os primeiros frutos começarem a aparecer, aí sim você pode testemunhar sobre as bênçãos recebidas. Olhando para tudo que compartilhamos hoje, fico impressionado com a sabedoria profunda que Padre Pio deixou para nós. Em uma época onde tantas pessoas lutam contra dificuldades financeiras, ter acesso a esses ensinamentos é verdadeiramente uma bênção divina. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos em suas lutas financeiras. Padre Pio, do alto dos céus, continua intercedendo por todos aqueles que buscam sinceramente alinhamento com a abundância divina. Esses números sagrados são ferramentas poderosas que ele deixou para nos ajudar a acessar a prosperidade que Deus já preparou para cada um de nós. Espero que vocês apliquem esses ensinamentos com fé e persistência. Sei que muitos de vocês já estão ansiosos para começar hoje mesmo, e isso me enche de alegria. Padre Pio sempre dizia que quando o discípulo está pronto, as ferramentas espirituais aparecem em sua vida no momento perfeito. Na próxima semana, vou revelar algo ainda mais extraordinário: os mantras secretos em latim que Padre Pio utilizava para potencializar a ação desses números sagrados. São palavras que ele aprendeu diretamente em visões místicas e que foram preservadas por seus discípulos mais próximos. Não percam esse vídeo, porque será uma revelação que pode multiplicar exponencialmente os resultados de sua prática. Até lá, que Deus os abençoe abundantemente e que os números sagrados de Padre Pio abram as portas da prosperidade divina em suas vidas. Um abraço fraterno e nos vemos na próxima semana com mais revelações extraordinárias
sobre os mistérios da abundância espiritual.